Hoje nós vamos dar início aqui a uma série de aulas do sistema embarcado do Brutal, mas com controle interno. E eu estou aqui primeiro com o print das master, que é o sistema de aquisição de dados do master. Se você estiver vendo essa aula, você vai estar com ele nas suas mãos, então a ideia é que da gente verificar quais seriam os procedimentos mais adequados ali de um pré-voo. A gente vai começar aqui pelo RTC do DAIS, então a gente vai explorar cada uma dessas colunas individualmente posteriormente. Mas a gente vai começar pelas duas primeiras colunas aqui. Nessa primeira coluna aqui a gente tem a hora atual, e a gente tem hora, minuto, segundo e segundo, então a gente tem uns contadores aqui, a gente precisa configurar isso para o horário atual correto. E aqui na segunda coluna nós temos o formato de horário conforme a comissão técnica pede, então acho que o formato aqui dessa hora aqui à esquerda não está mais adequado, tem que fazer algum ajuste. A gente vai estudar essas duas colunas aqui da funcionalidade do RTC. Aqui eu já vou colocar em paralelo um vídeo que é da configuração mais básica possível do DAIS. E nessa configuração você vai ver aqui, você vai estar vendo o DAIS conectado na porta micro USB. Então a gente tem um cabo que chega aqui no computador. Então essa aqui é a interface de comunicação. Você vai observar aqui o RTC. Então o RTC está bem aqui. Então esse é o relógio marcado, comunicação em 2C. Você vai observar os periféricos soltos. Os sensores soltos aqui é o acelerômetro. Você ajustar a posição. Esses cabos não são mais adequados, porque eles são muito duros, não tem uma versatilidade boa aqui para você encaixar num dado ponto, mas ele te dá um grau de liberdade a mais, porque antes ele estava fixado aqui, estava soldado. Outros periféricos aqui é o XP, para transmissão de dados. Esses daqui são as conexões que vão no receptor. Aqui você vai ignorar essas duas conexões, foi erro de projeto. Essa daqui é a configuração da chave seletora para você estar operando o DAS de forma de debug. Então aqui, espero tirar um print depois, como a chave deve ficar, para que você consiga debugar e gravar o controlador principal, que é o TML2760. Você também tem essas duas chaves de reset. Essa primeira aqui, mais abaixo, ao lado de D2, é o reset do controlador principal, e de cima é do controlador secundário. Aqui você vai ver o sensor BME, aqui o magnetômetro, acelerômetro e demais outras interfaces aqui, mas de primeira essa configuração mais básica. Você tirou o DAIS, você vai estar observando isso daqui. Agora, você está observando essa conexão, vamos para o código. No código, vamos observar aqui a configuração que a gente precisa definir antes de qualquer coisa. Estamos numa condição de debug. Então aqui, logo em cima, a gente vai ver algumas observações que eu deixo para leitura antes de operar o DAIS. Temos aqui as macros, taxa serial, aqui um otimizador de código, não sei explicar muito bem. E aqui nós temos os modos de operação. O primeiro define, aqui nós trazemos debug de print de dados, e o segundo define é flight. Para a gente entender por que tem essa configuração, nós vamos ler a observação x.1, que está no final do código. Então, vamos procurar aqui x.1. Então temos três modos de operação: debug de print de dados mais flight. Imprime dados na porta serial e os bits de transmissão não são imprimidos. Então a gente vai observar aqui, são esses dados. Essa é a condição que a gente está trabalhando atualmente. Temos flight mais flight, mas depois a gente vai abordá-las melhor. Mas a primeira que a gente vai focar é justamente uma condição de debug para a gente compreender o funcionamento dessa questão do RTC, que ela é crucial, porque se torna um requisito também. Logo em seguida nós temos vamos passar aqui a referência do horário para o RTC, 1 hora em segundos é 3.600 segundos, e o define de Brasília entra no laço if, para que a gente defina que o horário que a gente está é o de Brasília, que coincide com o da competição.
Depois temos os protótipos das funções, a gente vai abordar melhor cada uma delas. Vamos aqui para, acho que aqui tem uma função, não, aqui não tem ainda. Depois nós temos as variáveis globais, que vão entrar em todas essas abas. E cada uma das variáveis, vamos aqui para o RTC, aqui você vai encontrar cada uma das variáveis dele. A gente trabalha com duas bibliotecas, perdão, aqui para RTC, RTC lib e DS3231. São as duas bibliotecas que a gente vai estar trabalhando. Chegamos aqui no setup, habilitamos o watchdog para uma condição de travamento de 2 segundos. Então, se o meu controlador trava por 2 segundos, ele reseta. Você já está observando que está com um travamento, né, no código. Isso daqui se dá pelo fato, principalmente, da gente não ter conexões nos pinos que recebem o sinal PWM do receptor. Como eles trabalham por interrupção, eles estão trabalhando ali com interrupção e não está chegando dado. Então ele está gerando interrupções no microcontrolador. Se eu resetar, eu vou resetar aqui a placa. Então a operação volta normal, a contagem fica normal, mas depois de um tempo as interrupções começam a trabalhar. E a gente não tem interrupção só no PWM. Aqui já conhece serial begin, while begin, RTC begin. E agora vamos realizar aqui uma operação básica de configuração pré-voo. O que a gente vai definir primeiro? Aqui nós podemos observar que tem uma observação, né, no x.2, que é a configuração do RTC. A gente vai descer aqui no x.2, tem um exemplo de configuração do RTC. Então, hoje é dia 18/2/2023. No caso, eu vou só fechar aqui. No caso, primeira informação, hoje é segunda, então a gente vai colocar Monday lá. Nosso formato de horas é logo embaixo. Então, aqui você tem um formato de 24 horas, aí define um horário. E depois o mês, dia e ano, que é o formato inglês. São essas configurações aqui. Vamos jogar ele lá para cima para a gente copiar e implementar. Deixa eu encontrar aqui novamente. Está aqui, só por enquanto. A gente vai colocar o Monday, que hoje é segunda. Vamos aqui no formato de 24 horas, então são 21h42, vamos ver se dá para a gente colocar 21h43 aqui, 0 segundos, e a data de hoje é mês primeiro, o mês é 12, o dia é 18, estamos em 2023. Eu vou pagar aqui a nossa referência. Então esse procedimento aqui é um procedimento pré-voo para você fazer o ajuste do horário, importante, 21h43, e agora eu vou gravar o microcontrolador. Então como que é o procedimento da forma como tem que ser feito. Gravar o microcontrolador primeiro, você vai ter que fechar o serial monitor, tá bom? Ele não funciona como Arduino exatamente. Agora eu vou começar a gravar aqui no celular, vou dar o upload, então ele começa a jogar tudo, ele tá rápido, então na primeira vez que você for compilar vai ficar mais lento. Chegou nesse ponto, apertei o botão de reset logo abaixo, então ele está escrevendo na memória agora. Então o código é um pouco pesado, ele demora um pouco. Você pode observar o LED piscando enquanto ocorre o upload. Terminado o upload, a gente vai abrir aqui novamente o monitor serial. A gente já começa printando os dados, vamos dar mais um reset aqui. Resetei. Vamos travar aqui, temos o print da hora atual da RTC com a data 10/8 de... Opa, será que eu errei aqui? Acho que eu errei ali, 10/8/2023, não. Acho que eu preenchi errado. Set date. Do 8 eu acho que o RTC set date eu devo ter errado algum detalhe aqui. Só o horário eu consegui acertar. Depois eu revejo isso daqui e explico novamente. Mas não sei porque que eu errei aqui o set date. Não sei se tem um outro momento que vai correr a setagem. Mas pelo menos o horário, que é o mais importante para o print, está aqui. E aqui a gente pode observar a contagem do horário agora. Está mais próximo do real, mas sincronizar isso daqui é um pouco difícil, porque o método que a gente utiliza aqui, o RTC, na placa, eu acho que não é o mais adequado. Seria um RTC aqui, que, deixa eu ver, RTC Arduino,
acho que o mais adequado seria um módulo desse tipo aqui. Esse tipo de módulo que a gente pode substituir a moeda e configurá-lo, porque a bateria que a gente tem nesse módulo atual do RTC ela é praticamente fixa. Então a gente precisa de trocar para um modelo desse daqui. Vamos voltar agora, a gente conseguiu configurar o horário, os segundos são automaticamente configurados, porque eles são a transformação ocorre de um lado para o outro, eu não me lembro qual que é a ordem da transformação. Vamos agora descer um pouco mais, a gente está aqui no loop, deixa eu ver aqui, a gente vai dar uma olhada no void loop, ou seja, o void loop é o loop principal do código. Nesse loop principal nós vamos ter as funções principais, que é a aquisição de dados do sensor, a escrita dos dados, serial data write no cartão SD, serial data write ele escreve na serial, e SD data write escreve os dados do cartão SD. Existem duas condições aqui, a gente vai observar primeiro aqui, para forma didática, na verdade, esse RTC Urutal, que é uma planilha que eu fiz para que a gente pudesse compreender. Deixa aqui no Mozilla, está pesando bastante. O que acontece aqui no código? Nós temos um primeiro estado, que é o estado de setup. Quando você liga o microcontrolador, se ligou o microcontrolador, a função milis começa a contar o tempo que decorreu desde o momento que você iniciou. Durante o setup, o seu primeiro ciclo no qual o loop vai atuar é verdadeiro, ou seja, o primeiro momento que você vai percorrer o loop ou o setup, se não me engano. Esse é o estado atual dessas variáveis, tempo de referência, milis, MCO milis, milis menos MCO milis. E uma condição, o segundo do RTC é igual ao segundo auxiliar. Nós temos o contador no início de 100 segundos, o do contador de 100 segundos, os segundos do RTC e o segundo auxiliar. São variáveis que a gente vai estar usando para fazer a contagem dos 100 segundos e dos segundos, aqueles segundos totais. Deixa eu pegar ele aqui. Então, a gente está falando do algoritmo que vai estar trabalhando aqui. A primeira coisa que ocorre nesse loop é a habilitação do watchdog. Depois, o que acontece? Perdão, eu fui para o loop. A gente tem que observar primeiro aqui o aguarda um segundo, que é aquela função que estava ali do lado. Aguarda um segundo, essa daqui é a função. Então, a primeira coisa, execução setup, que agora eu mudei de nome. Está aqui, ó, o primeiro né, a execução setup. É o novo nome da variável, eu tive que alterar. E o que acontece? Eu estou no primeiro ciclo, eu iniciei o microcontrolador? Sim, então é verdade. Aí, o que acontece? Eu atribuo o valor booleano falso para ele, porque agora eu não estou mais no primeiro ciclo. Isso daqui serve apenas para que eu entre na primeira condição de contagem do microcontrolador. Em seguida, eu crio um tempo de referência, que vai ser 1 milis mais 1000 milissegundos. Então, aqui eu defino... esqueci muito bem. O tempo de referência ele é 0 ainda, mas em um dado momento vai ser milis mais 1000. Porque precisa ocorrer uma sincronia entre o milis e a contagem do RTC. Esse é o nosso objetivo no aguarda um segundo, é esperar um tempo, segurar uma contagem até que a gente consiga sincronizar RTC com o microcontrolador. Saindo da condição de inicialização do microcontrolador, é feito o cálculo do tempo de referência. Então a gente obtém aqui 1 segundo com esses 1000. Depois, enquanto MCU milis for menor que o nosso tempo de referência, a gente vai pegar o tempo do RTC, os segundos do RTC, porque ele vai ser extraído aqui do RTC hora, minuto, segundo. O que é o tempo? RTC.getTime. São todas as informações de tempo, hora, minuto, segundo, centésimado, que a gente obtém pelo RTC. Então ele é armazenado aqui nessa variável RTC. E dessa variável eu vou extrair os segundos. Eu esqueci o nome, tem a ver com programação orientada a objeto e agora não vou lembrar muito bem. Então eu extraí os segundos, agora eu tenho uma variável de segundos que foi extraída do RTC e eu vou fazer uma comparação. Os segundos do RTC são iguais ao segundo auxiliar, que é uma variável que foi declarada anteriormente. A gente só está em questão de referência agora. Se a gente for olhar aqui na planilha, nessa primeira condição aqui, o segundo do RTC igual ao auxiliar é verdade, o contador de 5 segundos é 0 e as demais variáveis são 0 também. Depois a gente entra em uma outra condição aqui,
que se o milis menos o MCU milis for maior ou igual a 100, o contador de 100 segundos for menor que 9, porque a gente conta de 0 a 9 nos 100 segundos, a gente vai fazer uma verificação se já passaram pelo menos 100 milissegundos desde o último incremento do contador de 100 segundos e se o valor de 100 segundos é menor do que 9. Então, leia isso aqui com atenção, tá? Depois eu passo a planilha. E o que acontece? É menor do que 9? Então, antes eu estava em 0, aí ele vai incrementar 1. Então, agora tem um 0, 1. É o que acontece aqui. Você vê que vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí zera novamente e incrementa do outro lado. Então, não é incremento, perdão. A gente faz realmente uma contagem aqui, mas não há um incremento no segundo, tá? Aqui é o 100 segundo, ele não incrementa. Então, esse aguarda 1 segundo serve para criar essa sincronia entre o contador de 100 segundo e do contador de segundo aqui. Depois eu pego os milis, o MCU milis, atribuo aqui essa variável e faço aquela contagem pontual do 100 segundo. Do contrário, em que o MCU milis, ele é, perdão, vamos encontrar aqui em que segundos do RTC é diferente do segundo auxiliar. Vamos voltar aqui. Segundo do RTC, o segundo auxiliar. Eles são iguais, 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 iguais. Oh, perdão, igual, 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 igual. Aí tem um momento que ele se torna falso. Que segundo o RTC igual ao segundo auxiliar. Deixa eu ver se eu... Por que ele se torna falso? Sec RTC e sec auxiliar. Em que momento ele vai se tornar falso aqui? Porque tem que ver a operação. Eu acho que eu não coloquei aqui na planilha o momento que ele se torna falso, né? Eu defini aqui false, cheguei no 9, e aí o que aconteceu? Eu acho que essa parte aqui eu não vou explicar muito bem, porque tem que acompanhar ali na planilha, eu já não lembro muito bem. De qualquer forma, quando essa condição é satisfeita, eu estou dentro aqui da contagem de 0 a 9. No momento que eu chego no 9, eu zero... Oh, perdão, a gente está aqui, o else é relacionado a esse if. Então, enquanto minha contagem está abaixo de 9, ele vai incrementando no contador de 100 segundos. Passou de 9, a gente zera o contador. E aí atribuímos o milis atual do microcontrolador. Depois, o segundos auxiliar recebe o RTC, segundos do RTC. Esse código aqui a gente tem que entender da melhor forma a partir daqui dessa planilha. Eu montei, infelizmente já faz algum tempinho, e aí minha cabeça já não consigo interpretar muito bem. Mas o que a gente precisa entender é que existe um tempo para que a gente faça uma sincronia entre o RTC, que é aquele módulo, e o microcontrolador principal pelo método que está sendo proposto aqui. Então, pode ser que a gente possa implementar ali uma outra forma, porque isso daqui é legado. Terminou, aguarda um segundo. Aqui a gente já pula, ele pula para o loop, e aí novamente ele vai aquisitar o dado do RTC, getTime, vai pegar os segundos do RTC e vai fazer aquela contagem. Aqui, o mesmo que acontece ali embaixo, para esperar um segundo, é feito aqui. Então essa estrutura aqui que a gente está vendo, né? Não sei se eu posso chamar de estrutura, isso aqui é o mesmo que a gente viu no aguarda um segundo, só que agora em cada um dos segundos, dos 100 segundos, que são de 0 a 9, que são esses números aqui logo após a vírgula, a gente vai executar as três funções de aquisição de dados escrita esqueci o nome, da serial data, escrita no monitor serial, escrita no cartão SD, e também tem a parte de transmissão de dados. Quando a gente escreve aqui na serial, a serial envia direto pro XB. Então o XB nesse momento está tentando enviar tudo isso daqui em forma de string, e ele fica piscando. Mas depois a gente vai trabalhar nisso. Então, é isso que você precisa entender nesse momento. Primeiro, que o RTC é uma variável muito importante. A gente passou dessa variável guardando um segundo, viu como que faz o upload. A gente já está com o horário mais ou menos sincronizado aqui.
com segundos mais ou menos sincronizado. O que eu vou fazer agora? Eu vou desconectar. Eu desconectei aqui nesse momento a placa do meu computador. O que aconteceu? Eu desenergizei. Se eu desenergizei, o meu módulo RTC ele também foi desenergizado. Ele tem uma bateria lá, mas não é o mais adequado. Então a gente está perdendo um pouco de tempo. Então o tempo está passando e assim, eu vou deixar mais um tempinho aqui. Vamos ver se a gente consegue observar um certo tipo de falta de sincronia entre o horário que a gente printa com o horário que está aqui. Bom, se der mais de 2 minutos, deu para observar, mas ocorre uma desincronia ao longo do tempo. Ele começa a desincronizar. É normal dos RTCs. Estou com um mau contato aqui. Vamos ver se a gente vai observar aqui agora. Opa. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, voltou. Então a gente está em 9h43. E eu cometi um erro, né? Foi bom ter isso ter acontecido. O que aconteceu? Eu tirei a placa do computador e eu não fiz o upload logo em seguida. O que tem que ser feito? A gente tem que fazer 2 uploads para setar a hora do RTC. O primeiro upload é o dos Vera aqui. Vamos colocar o 57. A gente quer setar aqui o horário. Então vamos fazer o upload. Fecha a porta serial monitor. Tá, então vou apertar o reset aqui. Apertei o reset, está escrevendo no meu computador está um pouco lento. Deixa eu fechar aqui o Mozilla. Agora eu já sei que tá configurado. Olha só, 9h57, beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso, essas linhas de código, eu vou comentar. Aqui, deixa eu ver se ainda lembro. Aqui, comentei, vou fazer o upload novamente. Porque o que acontece? Quando ocorrer um reset da placa, intencional ou não, ele vai executar o setup. Quando ele executa o setup, ele reescreve, né, o condição. Nosso objetivo agora é que quando ocorrer o reset da placa, intencional ou não, o horário não seja restabelecido para o que está escrito aqui. Então a gente faz outro upload. Então é a melhor solução para RTC? Não, porque eu sei que tem outras formas mais adequadas. Aí agora, quando a gente der um reset na placa, eu vou tirar aqui. Conectei, vou conectar de volta. Então a gente não teve uma reescrita ali do setup. Então, para a gente percorrer aqui essa pré-configuração, pré-voo é um tipo de configuração necessária, tá? E eu tô com 9h58 aqui, configurando conforme o meu relógio, mas isso aqui é o horário de Brasília. Então tem uma configuração aqui ainda no telemetry. Vamos só verificar aqui, Brasília, Ctrl+C. O que acontece? Se eu defino Brasília, o tempo em segundos vai ser igual a 1 hora em segundos. Onde que está tempo em segundos? Está bem aqui. E aí a gente faz só mais esse ajuste. Eu acho que tá... O que acontece? Eu não sincronizei, perdão. Tem um erro aqui meu também. Aqui provavelmente segundos são 22 horas. Já 22 horas e 59 minutos. E aqui são 21 horas que eu setei do meu computador. Então aqui está ajustado para Brasília, provavelmente, né? Vamos pegar aqui, só fazer um teste, né? Segundos para horas. Tá bem travado aqui no meu computador. Eu vou colocar 82773, vírgula, eu acho que é ponto aqui, né? Ou não, acho que vai ser vírgula 4. Então,
São 22,99. Não, acho que é ponto mesmo. Bom, deixa assim, que eu não me lembro como é que vai ser ajuste. Então, olha só, a gente já está em 22 horas. Então, o ajuste de 1 hora para segundos é feito somente ali no 100 segundos. Eu acho que depois eu posso ajustar isso, se eu me lembrar, para que a gente tenha uma sincronia de horário com o computador. Então, a gente fecha aqui essa primeira aula, a configuração do RTC.